Então, eu quero falar com você sobre a densidade da solução. Então, para falar sobre a densidade da solução, nós temos aqui a definição, que é a relação entre a massa da solução e o seu volume. Então, essa relação que eu tenho entre a massa da solução e o seu volume, eu vou encontrar a densidade. Então, densidade nada mais é do que a massa da solução dividido pelo seu volume, ou seja, o volume da solução. Então, coloquei aqui de forma resumida para vocês e coloquei também aqui embaixo uma observação, que você sabe que essa massa da solução, para a gente relembrar que é a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, para encontrar essa massa da solução, que muitas vezes o problema talvez não lhe dê, mas ele vai dar algumas informações, que é a massa do soluto e a massa do solvente. Então, para você saber a massa da solução, você vai somar a massa do soluto com a massa do solvente e vai encontrar a massa da solução. E agora nós vamos responder dois exemplos. Esse exemplo, ele está dizendo assim: uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume é de 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de. Então, a gente observa nessa questão que ele quer que a gente descubra a densidade. Onde ele diz assim: a densidade é de quanto? Então, D, eu ainda não sei, vou colocar uma interrogação. Quando eu comecei lendo aqui o problema, ele disse que misturou o quê? 30 gramas de sal, né? Com 300 gramas de água. Então, eu vou observar que a soma dessa massa do soluto, que é o sal, com o solvente, que é a água, vai me dar a massa solução. Então, vai ser 30 mais 300. Então, a massa da solução vai corresponder a 330 gramas. E o volume, ele diz aqui, ó, que o volume é de 300 ml. Então, o volume vai corresponder a 300 ml. Então, para calcular a densidade, que é o que a questão quer que a gente descubra, densidade é a massa da solução dividido pelo volume. Densidade, a massa da solução é 330, dividido pelo volume, que é 300. Corta esse zero com zero aqui, ficou 33 dividido por 30. Então, a densidade vai dar 1,1 gramas por ml. A resposta do primeiro exemplo. E agora nós vamos responder o segundo exemplo. Respondendo agora o segundo exemplo, eu vou observar o seguinte: uma determinada solução apresenta um volume de 500 ml e uma densidade igual a 20 gramas por litro. Qual será a massa da solução? Então, nessa questão, ele quer saber a massa da solução. Então, vamos colocar aqui M, é o que nós vamos descobrir. Ele disse que o volume é 500 ml, então o V é 500 ml. E ele disse que a densidade corresponde a 20 gramas por litro. Densidade é 20 gramas por litro. Antes de você responder o problema, você observa que a densidade está em gramas por litro e o volume está em mililitro, ml, então eu vou ter que transformar. Eu vou ter que transformar de ml para litro. Como é que eu transformo de ml para litro? Só é dividir por 1000. Dividindo por 1000, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui do 500. Então, vai ficar 5 dividido por 10, dá 0,5 litros. Jogando na forma de densidade, densidade é igual a massa da solução pelo volume dela. A densidade da questão diz aqui que é 20, então no lugar de D eu vou substituir por 20, que é igual. A massa é o que nós vamos descobrir. E o volume, ele diz que era 500, que eu transformei em litro, ficou 0,5. Então, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho M vezes 1 daqui, que aqui embaixo é como se fosse 1. M vezes 1 vai dar M. É igual a 20 vezes 0,5. 20 vezes 0,5. Então, M é igual a 10 gramas. Então, essa é a resposta do segundo exemplo.